Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Estou alegre, alegre, muito alegre. Estou alegre, alegre eu estou. Estou alegre, alegre, muito alegre. Estou alegre porque Cristo me salvou. Essa é a maior alegria, né, irmãos, que temos, né? Em sabermos que temos essa salvação que o Senhor deve nos proporcionar. Pedir à irmã missionária do Ceará que venha orar pelo presbítero José Miguel nesta manhã, que vai nos trazer a palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. A paz da sua igreja, muitas pés para a palavra do Senhor, estender as mãos sobre o servo do Senhor que vai trazer a palavra. Senhor, meu Deus, meu Pai, é do teu servo, Senhor. Pai, nesse momento colocamos a vida do presbítero Miguel nas tuas mãos. Que não seja ele, mas que seja o Espírito Santo falar na igreja, Pai. Seja com ele nesta manhã. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém? Assente, por favor. Amados, eu me sinto privilegiado de estar aqui nesta manhã com essa oportunidade de falar de um tema tão lindo, tão especial. Vem direto do coração de Deus esse tema. E é um dos temas que eu mais gosto de falar. Apesar que eu não sei falar muito bem, eu sou muito difícil de falar, assim, mas eu sou meio pesado igual o Moisés, mas eu gosto muito do tema amor. O poder do amor. Agora, olha que interessante. Tirei um tempo para estudar ontem, fiz algumas anotações, preparei, porque quando eu começo a estudar, eu vou estudar em 3, 4 Bíblias, para ver a palavra mais entendida atual, né? Aí hoje de manhã cheguei do trabalho, um gatinho entrou lá em casa, se escondeu atrás do guarda-roupa, ficou preso, e eu fui tentar, foi uma festa. Já correndo para um lado, o Jorge correndo para o outro, pedindo para o outro, e o gato desesperado, tentando segurar o gato. Na hora de vir, peguei a Bíblia, peguei a outra Bíblia, e a Bíblia que eu estudei e preparei o estudo, está lá em cima da mesa. Glória a Deus. Ó, que maravilha. Isso já é Deus falando. Deus falando para quê? Quem Deus está falando com isso? Você não vai falar nada hoje. Hoje quem vai falar sou eu. Porque hoje eu escolhi um povo seleto, escolhi um povo para estar aqui hoje, para ouvir o que eu tenho para falar. Então, quando eu cumprimentei a vocês com a paz do Senhor, foi eu. Depois disso, já é o Espírito Santo de Deus falando. O amor. Vamos falar de um tema tão glorioso e amoroso que hoje está muito difícil de se encontrar. O poder do amor. Eu gostaria de ver você fique sentado, acompanhe, perdão. Obrigado, querido. O poder do perdão. Glória a Deus. É porque lá no tema estava a boca. A boca, o poder. Do perdão, perfeito. Perdão. O poder do perdão. Eu vou ler aqui com os irmãos podem só acompanhar aí. Eu vou ler em 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13, no versículo 4. A caridade. 1 Coríntios 13, no versículo 4. A caridade é sofredora e benigna. A caridade não é invejosa. A caridade não trata com leviandade. Não se soberbece. Não se importa com a indecência. Não busca o seu interesse. Não se irrita. Não suspeita mal. Eu vou parar por aqui porque a lista é muito grande.
mas fala aqui do poder, do amor e do perdão. Eu fico imaginando Jesus Cristo lá na cruz do Calvário, junto com o Espírito Santo e o Criador, bolando um plano de salvar a humanidade do pecado, porque toda vez que a humanidade se afasta de Deus, as consequências são terríveis e as consequências são morte. O caminho é para a morte. E Deus, Ele olha para a humanidade e diz, e Ele não se agrada no que vê, porque o que estava chegando à narina do Senhor era podridão, era cheiro de cadáver, corpos em decomposição, porque a palavra de Deus diz que o que faz separação do ser humano com Deus é justamente o pecado. E aí Deus toma uma decisão: vou exterminar a humanidade. O Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, Ele diz: matarei todos, porque o que eles estão fazendo não está do meu agrado. E o que está chegando para mim aqui não é bom. O cheiro não é agradável. E a palavra de Deus diz que há uma conversa entre o Espírito Santo, Deus e Jesus. E eles formam ali um grande projeto, uma grande obra, uma obra de salvação, de reciclagem para a humanidade. E ali começa a cogitar uma forma de salvar a humanidade. E ali é formado o plano de Jesus Cristo. Como vamos fazer isso? Como vamos salvar a humanidade? Como vamos separar o joio do trigo? Como é que vamos fazer com que eles se voltem para mim? Uma obra tão boa, tão perfeita. Mas aí no meio dessa obra, o Senhor privilegia o ser humano, o homem e a mulher, e dá para ele o livre-arbítrio. O livre-arbítrio de fazer o que quer, de escolher o que quer, ir para onde quer, na hora que quer. Isso fez com que o homem pecasse contra Deus e se afastasse de Deus. E se Deus viesse com todo o poder e toda a glória, com todo o seu poderio, todos aqueles seres humanos que estavam ali perto de longe, dobrariam o seu joelho e adoraria e o aceitava, e reconheceria o seu poder, porque ele veio com todo o poder e toda a glória. Mas aí foi feito de forma diferente. Vamos escolher entre os seres humanos uma. O profeta já profetizava: dentro de uma nascerá aquele que esmagaria a cabeça da serpente. E Deus escolheu um ser humano. Por quê? Para que fosse verdadeiramente separado o joio do trigo. Deus, ele traça esse projeto, traça esse plano, e aí ele cria Jesus Cristo. E vai lá e manda e escolhe dentre as mulheres uma que se enquadrasse no perfil, dentro do protocolo de Deus, que enquadrasse dentro dos planos, dentro do projeto, Maria. E aí manda o anjo lá dizer para ela que ela conceberia um que salvaria a humanidade, que era o próprio Filho de Deus. Olha que plano maravilhoso. E aí Deus concede a Maria, coloca lá no seu ventre uma pitadinha do seu poder, e é a vida do Filho de Deus, Jesus Cristo. E aí começa a se pregar. O povo começa a ver que a profecia de que nasceria Deus entre os homens, Deus andando entre os seres humanos, Deus na terra, o Messias, o Salvador, o Cristo. Nasce Jesus de Maria, e Jesus cresce. Jesus começa ali na sua infância a trabalhar com seu pai, José, na carpintaria.
E de repente Jesus desaparece e volta um pouco mais velho. E aí começa a operação de milagres e maravilhas. Aí é onde entra o projeto de salvação. Olha o que Deus fez. Deus queria separar o joio do trigo. Deus, Ele não olha como vê o homem. Deus, Ele perdoou todos os pecados, enviando um que nasceu do ventre de uma mulher, um ser humano, para que aqueles que creem nesse não perecessem, mas que tenham a possibilidade de ter a vida eterna. E aí cogita-se que Jesus Cristo começa a se pregar que o Messias nasceu. Aí vamos dar um pulinho lá em Jerusalém agora, na época de Jesus, 2000 anos atrás. A gente ouve falar que Jesus Cristo está ali no Horto do Fonseca, está operando milagre. Aí quando você chega lá, quem está lá? Um conhecido seu que foi criado com você. Foi o que aconteceu. Deus queria ver quem é que tinha fé e quem cria no seu poder. Deus queria separar os bons dos ruins. Porque quem não tinha fé e não aceitasse a Cristo, eles queriam um Cristo, queriam um Deus vingativo, não um Deus perdoador. Eles queriam então esperar o Messias, um Deus com todo o poder e glória, para acabar com o império que dominava e escravizava o seu povo. E aí nasce Jesus de uma mulher, um homem comum, um homem igual a gente, que comia as coisas que a gente come, que sentia fome, sentia sede, de carne e osso. Como é que se acredita que o Messias, o Filho de Deus, vai nascer de uma mulher? Tanto que quando chegaram em Jerusalém, disseram: o Messias está ali. E todo mundo correu para ver aonde? Cadê o Messias? Cadê o Messias? Aqueles que conheceram aonde? Ali, ó, está vindo ali no meio ali. Quem é onde? Ali, aquele dali. Não, mas aquele dali é Jesus, o filho de José. É ele o Messias, mas como? O filho do carpinteiro? Como pode? Nasceu com a gente, cresceu aqui, brincou com meus filhos. Como ele pode ser o filho de Deus? O que eu estou narrando para você, o que a Bíblia diz é como anda a nossa fé, o tamanho da nossa fé. Muitas vezes a luta do dia a dia, ela acaba desvirtuando a gente do verdadeiro Deus, e a gente começa a se afastar de Deus sem perceber, começa a dar importância, começa a se ligar em coisas que não é do céu. A palavra diz: buscar em primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Mas as lutas, as setas do dia a dia acabam nos enfraquecendo, e a gente esquece que o Deus que andou no meio dos homens continua no meio de nós. Ele morreu e ressuscitou, mas ele ainda está vivo, e ele está entre nós. 2025, século 21, eu pregar que Deus ainda anda entre os homens, pregar que Deus opera milagre, que Deus cura AIDS, que Deus cura visão, que Deus cura câncer, Deus cura nódulo, Deus cura ventre, Deus cura cegueira, Deus cura mioma, depressão. E aí, eu pregar que Deus ressuscita mortos, e Jesus nasce, começa a fazer milagre, e o povo começa a crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aí começa a reunião de Jesus Cristo dizendo: eu daqui uns dias morrerei, mas no terceiro dia ressuscitarei. Como pode crer um Deus que faz tanto milagre, tem tanto poder e ser morto pelos romanos? Deus, Ele está procurando verdadeiros adoradores. Muitas vezes o que nos afasta de Deus é a pouca fé. Muitas vezes o que nos afasta de Deus é pensar que Deus não está vendo. É porque não vê resultado, é você que não vê. Porque no mundo espiritual, se Deus abrisse a sua visão espiritual hoje, você ia ver o tanto de livramento que Deus deu a você.
O tanto de livramento, se Deus abrisse a sua visão, que você sair de fora e olhar, você ia ver nuvens de demônios tentando atacar você. E você poderia ver também uma legião de anjos com espadas na mão, impedindo. Toda vez que eles tentam chegar perto de você, o anjo levanta a espada e eles voltam. E Deus, ele olhou para o ser humano, e ele teve misericórdia, e ele bolou esse plano e disse: todo aquele que crê não perecerá, mas terá a vida eterna. Misericórdia, um Deus misericordioso, um Deus de amor, um Deus que não guarda rancor. Você vê que toda vez os seres humanos se afastam de Deus, começam a pecar contra Deus, mas Deus perdoa. Um Deus perdoador, um Deus amoroso, um Deus que cuida, um Deus que recebe você do jeito que você é. Não importa se você falha ou peca 10, 15, 20, 30 vezes por dia. Você tem um Deus todo-poderoso, rico, tardio em se irar, tardio em se irar, mas apressado, rápido, ligeiro em perdoar, abraçar e mostrar o caminho. Esse é o Deus que nós servimos. E aí nós pensamos: quem sou eu? Quem sou eu? Eu não sou ninguém, não sou nada. Você é o melhor que Deus fez. Você é a melhor obra de Deus. Olha por que você é a melhor obra de Deus. Deus projeta todo esse projeto por causa de você. E aí ele pega Jesus, o seu próprio filho, e entrega para morrer, para perdoar você pelos seus pecados. Quando eu digo você, eu digo eu, você, eu digo toda a humanidade, porque o plano de Deus na época era derrubar todo mundo, era matar toda a humanidade. E aí Deus projeta isso, envia Jesus, Jesus paga o preço por nós, todo o preço, leva toda a sua pisadura, ele foi moído pelos nossos pecados, ele foi transpassado pelas nossas falhas, e aí ele morre. Por quê? Por mim. Um homem falho, pecador, que peca 300 vezes por dia, mas eu tenho um diferencial, você tem um diferencial. Nós somos pecadores arrependidos, todas as vezes a gente se arrepende, porque a palavra de Deus diz que Deus é o nosso advogado, Jesus é o nosso advogado. O diabo tenta acusar você pelas suas falhas, pelos seus pecados, porque você se afastou de Deus, porque aconteceu uma coisa que tirou você da presença de Deus, e você se acha incapaz de estar na presença de Deus, porque você se acha impuro, pecador, você pecou, mas eu quero dizer que Deus, Ele te perdoa, Ele aceita você do jeito que você é. Se Deus perdoa você, quem é você para não perdoar? Muitas vezes nós deixamos de ser abençoados porque Deus que poderia, tem todo o poder de não perdoar, o único que é dono da nossa vida, comprou a gente com sangue, preço de sangue, Ele perdoa. E aí você mesmo não se perdoa. Quem é você? Quem sou eu para não me perdoar? Se o próprio Deus, o dono da minha vida, me perdoou, se entregou pelos meus pecados, e eu fico dizendo que eu não sou nada nem ninguém. Jesus não morreu por nada. Jesus não morreu por ninguém. Jesus morreu por pessoas arrependidas, lavadas pelo seu sangue. Quem é você nessa manhã? Glória a Deus, aleluia. Deus te perdoa. Deus já perdoou você. Muitas vezes o que impede da gente receber as bênçãos do Senhor é que lá atrás aconteceram tantas coisas com a gente e a gente não consegue perdoar, porque nós somos falhos, nós somos seres humanos, e a falta de perdão acaba impedindo que o Senhor opere muitas vezes na nossa vida, porque nós mesmos colocamos esse empecilho. E a falta de perdão, ele é como um feto morto dentro de uma mãe. Se não for para o hospital para coletar esse feto, para tirar, ele apodrece dentro do ventre da sua mãe, e morre a mãe e morre o bebê. A força do perdão. Perdão. O que é perdão? Perdão não é você esquecer que aquela pessoa fez mal a você. Perdão não é você não se lembrar. Perdão é quando você lembra, e essa coisa que tanto te aflige, tanto te machuca, tanto foi doloroso, não te fazer mal nenhum, porque você está sarado, você se perdoou, você perdoou aquela pessoa que lhe fez mal. E quando você faz isso, você sente a força
Calvário se entrega por aqueles que realmente creem 100%. E quando eu falo 100%, para eu falar 100% aqui, eu tenho que falar coisa sobrenatural. E se o Espírito Santo trouxe você aqui hoje, nesta manhã, é porque você crê em coisas sobrenatural. É por isso que você está aqui. E você quer algo sobrenatural na sua vida. Você quer uma mudança de vida. E você tem vivido até aqui, muitas vezes, dando um passo para frente, 2 para trás, cambaleando, mas você está aqui. Digo para você, que você não saia, não desista, continue firme. A perseverança é o segredo da vitória. É melhor você estar aqui, pecador, pecadora, sofrendo, do que estar lá fora na mão do diabo, sendo humilhado, porque a sua hora vai chegar. Você lembra daquele paralítico lá na beira do tanque? Jesus Cristo olha para ele, chega lá, ele está lá há tanto tempo, todo mundo vinha e mergulhava, e Jesus olha para ele com um olhar de perdão, tanto sofrimento, para perto dele e diz: como é que você está? Ele diz: eu estou aí, eu estou querendo pular, mas pulam na minha frente, eu não consigo, porque quando eu tento me arrastar, alguém pula. Jesus, com um olhar perdoador, pergunta para ele: você quer ser curado? Ele diz: mas ninguém me joga lá, ninguém me ajuda, não tem ninguém para me ajudar. Jesus olha para ele e diz: não foi isso que eu perguntei, você não entendeu o que eu perguntei. Eu estou perguntando a você se você quer ser curado. Você quer ser curado? Não, mas eu estou aqui há tanto tempo sofrendo, eu não consigo me jogar lá. Quer ser? Você quer ser curado? Você quer ser curado? Perdoe. Entenda o que Deus está falando com você. Entenda o que Deus quer de você. Muitas das vezes os problemas são tantas dificuldades que você não consegue entender a pergunta. Você não consegue entender a voz do Senhor falando com você. O Senhor está falando uma coisa e você está entendendo outra. Jesus perguntou para aquele paralítico: você quer ser curado? E ele estava tentando justificar, dar outra explicação, e Jesus chamou a atenção dele: não foi isso que eu perguntei. O que você veio fazer aqui hoje? O que você quer de Deus? Você já se perdoou? Você já perdoou aquela pessoa que lhe fez mal, tanto te prejudicou? Hoje vou dar um testemunho bem rápido, que eu já estou parando. Fiz um empréstimo, comprei uma casa, vou falar assim, resumido. Fiz um empréstimo, comprei uma casa, me endividei para minha filha. O rapaz, quando me vendeu, fomos no cartório, passou a casa para o meu nome. E quando paguei, tudo bem, ele foi embora. Quando foi embora, eu estava trabalhando aqui em cima do telhado com o pastor Vanderlei. E aí o telefonema tocou e tinha algumas pessoas na minha porta lá querendo derrubar a porta, entrar e bater na minha família. Desci, fui lá, quando cheguei lá, eram umas pessoas, era a irmã do rapaz que me vendeu a casa, com mais a família toda, dizendo que ele não deveria ter vendido a casa porque a casa não era só dele, era da irmã, e tinha que dividir com todo mundo, e que queria a casa de volta, e chutando o meu portão, dizendo que eu tinha se aproveitado da situação e dizendo que a culpa era minha. Ameaçando, brigando, me humilhou minha família. E eu ali, olhando assim para a fragilidade, vendo quem estava por trás e citando, porque nós que temos a visão do Espírito Santo, a gente não se guia por vista, não. A gente não se amedronta à toa, não. E eu vendo ali o espírito do inimigo conduzindo aquelas pessoas ali em cima de mim, para que eu falasse alguma coisa que não devesse, ou tomar uma decisão, ou um movimento brusco. Ele só queria isso para poder, chega, estava babando. E ali eu disse: pessoal, calma, eu sou o servo do Senhor, Deus é todo poderoso. Ó, vou dar 3 opções: devolvo a casa para vocês, ou a gente vende e divide, ou você me compra a minha parte e está tudo bem. Mas isso já estava feito um estrago, humilhado. Mas a palavra de Deus sabe o quê? Os humilhados serão o quê? Glorifiquei
passei tudo. Passo por essas pessoas que fizeram isso comigo. Eu não vou falar outras coisas aqui, porque foi muito mais pior, 10 vezes pior do que isso que eu contei. Imagine. Passo a paz do Senhor Jesus, meu irmão. Uma das meninas, filha dela, falou: não, irmão, vou fazer o seguinte, vamos dividir a casa no meio, você fica com a metade, a gente fica com a metade. Maravilha, acabou o problema. Mas isso, quase apanhei. A minha reação: Senhor, toma frente. Primeira coisa que eu pensei: Senhor, se fosse Jesus aqui, o que o Senhor fazia? O que Jesus ia fazer se fosse ele ali? E o inimigo, quando o inimigo é sujo, quando ele bota alguém para te afrontar, ele não bota uma pessoa mais forte do que você, não. Bota uma coisa desse tamanho, se você der uma sopa, cai no chão. Para quê? Para que você tome uma atitude. Mas quando você tem o Espírito Santo de Deus, você olha com um olhar perdoador, porque você sabe quem está por trás. Você sabe quem é que cria toda essa situação. É o adversário. Deus não é Deus de confusão, de briga. Deus é Deus amoroso, Deus de paz, longânimo, amoroso, perdoador. E eu olhei para ela com cara de perdoador e disse: amém. Feito. Passo com a paz do Senhor, continua a mesma coisa e eles continuam me tratando dessa forma. É assim que tem que ser, com amor, perdoar. Isso me afligiu? Sim. Eu esqueci? Não. Foi fácil? Não. Mas quando eu lembro, não me faz mal, porque eu me perdoei e perdoei todos eles. Pode bater na minha esposa, meus filhos, mas eu perdoei por quê? Um servo de Deus não pode guardar rancor, porque isso é que faz o bloqueio entre você e Deus. Os problemas da pessoa. Se você, como é que você pode amar a Deus se você não consegue amar o seu próximo? O seu semelhante? Se eu só amar o pastor Sérgio, que me trata bem, com respeito, com carinho, com amor, o que eu estou fazendo demais? Eu estou tratando ele bem porque ele me trata bem. Estou amando ele porque ele está me amando. Mas aquele lá que quis bater em mim e me humilhou na frente de todo mundo, é uma grande oportunidade de mostrar quem é Jesus Cristo. Mostrei verdadeiramente o que é ser um servo do Senhor, e ali Deus foi glorificado, e toda vez que eles passam, abaixa a cabeça. E eu dou a paz do Senhor assim mesmo. A força do perdão. Jesus Cristo. Fechei aqui, ó. Fechei. Para fechar. Cadê agora, pastor? Jesus Cristo, quando ele morreu, que ele foi crucificado por mim, por você, os últimos suspiros dele e as últimas palavras de Jesus Cristo na cruz do Calvário foi: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Foi o que eu vi naquelas pessoas ali, sendo induzidas por espíritos malignos a fazer o que estavam fazendo contra mim. Lembra quando tacaram o pé de Estevão? A vista de Estevão viu os anjos subindo e descendo. Você tem que ter a visão do céu, a visão de Cristo, a visão de Deus. Você não pode se deixar se guiar por vista, não. Você não pode deixar se levar pelos problemas. Por mais que você não veja saída, eu quero dizer que o adversário, o diabo, ele é o mestre do ilusionismo. Ele quer que você pense que não tem saída. Ele quer que você entre em desespero. Não tem jeito. Mas eu fecho dizendo: tem jeito sim. Jesus Cristo. Hoje você veio aqui. Hoje você veio aqui para ouvir que Deus está cuidando de você. O que você está passando não é para te matar, não é para te derrubar, é para te forjar, para te fortalecer. A tua vitória está chegando. Depois da grande tempestade, vai vir a bonança. Então eu vou saber por que hoje essa palavra, ela ficou aqui no meu coração, porque primeiro ela vem para mim, mas é que Deus hoje trouxe pessoas seletas para ouvir isso. Eu quero fazer uma pergunta a você: se você ainda não convidou Jesus Cristo para ser o grande comandante do seu barco, se você ainda não entregou a sua vida
os seus bens, a sua família, a sua mente, o seu corpo, o seu querer, a sua visão a Jesus Cristo. Se você ainda não fez isso, eu quero convidar você a entregar sua vida na mão de Cristo hoje. Eu não estou pedindo para você aceitar Cristo, não. Eu estou pedindo que você se entregue, você mergulhe, se jogue nos pés de Cristo, para que Ele venha conduzir a sua vida, para que todos esses problemas venham cair por terra. Porque quando você entende o poder do seu Deus, o poder que tem Jesus Cristo, o poder que tem o sangue de Cristo na cruz do Calvário por você, você não se abala por pouca coisa, não. E quem é que vai tirar você da presença de Deus? É a fome? É os nossos filhos que se desviou? É nossos filhos que saíram da igreja, estão usando droga, está se constituindo, está bebendo, está indo para baile, está fazendo um monte de coisa? Quem é que vai separar você? A palavra de Deus diz que os seus, Deus cuida. Deus tem um tempo certo. É confiança. Deus chega para o pai de Isaac, Abraão, e diz: mata. O único filho, mata. Ele é matado. Confiança em Deus. Ele tinha confiança em Deus. E se você não tem essa confiança em Deus, não crê com essa fé tamanha, eu quero que hoje você entenda que Deus é merecedor da sua fé, da sua confiança. Dê um voto de confiança para Ele. Entregue a sua vida na mão do Senhor. Deixa Ele cuidar de você. Se você ainda não aceitou Jesus Cristo, seu nome ainda não está escrito no livro da vida, esse é o momento. Tem alguém para Cristo nessa manhã? Pensa até o final do culto. E se há alguém que por algum motivo se entristeceu na igreja e por algum motivo se afastou da casa de Deus, se afastou de Jesus Cristo, esse é o momento de você reacender seu nome e se entregar novamente na mão do Senhor e começar da onde parou. E Deus é perdoador, e Deus vai perdoar todos os pecados, não adianta que você fez, não adianta que você pecou, porque Deus, quando Ele morreu na cruz do Calvário, Ele perdoou. Quando você levantou a mão, levantar a mão e dizer: eu aceito a Jesus Cristo, todos os seus pecados serão perdoados. E aí Jesus Cristo pega todos os seus pecados, joga lá no mar do esquecimento. Aí bota uma pedra de 3 milhões de toneladas em cima dos seus pecados. E aí bota uma placa bem grande: proibido pescar. Aí o diabo tenta te acusar dos seus pecados, mas não pode, porque está sepultado lá, ele não pode pescar. É proibido, Jesus proibiu ele te acusar dos seus pecados, porque ele já perdoou pelo seu grande amor. Então você está perdoado. Deixo aqui o convite aberto, as portas do céu estão abertas. Quero convidar você, vem aqui até a frente, todos, nós vamos fazer um grande clamor. Levante o seu lugar, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Que Deus possa falar melhor aos corações nesta manhã, amém? Essa foi a mensagem que Deus colocou no meu coração para transmitir para a igreja. Agradeço a minha oportunidade. Cadê o povo? Vem para frente, vamos lá. Pode vir, todos vocês que estão, todos, não tem? Todos. Eu quero orar pela sua saúde mental. Deus colocou no meu coração. Eu quero orar pela sua saúde emocional. Amém? Eu quero orar pelo equilíbrio, pela fé. Não importa o que você está passando, bem? Nós vamos fazer um clamor com muita fé. Fique ligado, porque Deus, Ele está aí na tua vida. Feche seus olhos, com muita fé. Feche seus olhos, tenho certeza que Deus vai falar com você nessa noite. Pai amado, Pai querido, aqui está, Senhor, ó Deus, seus filhos, Senhor, seus filhos. Pai, eu não conheço, Senhor, a vida de cada um aqui. Eu não sei, Senhor, as necessidades. Eu não sei, Senhor, o que cada um está passando nesta manhã. Eu não sei das lutas, Senhor, porque, Senhor, eu também estou passando pelas minhas lutas. Eu também sou humano. Mas, Senhor, eu creio, Senhor, que Tu és Deus Todo-Poderoso. Vai amar, eu creio que o Senhor trouxe essa pessoa aqui hoje, Senhor, para conversar com ela, para estar com ela, Senhor, para que ela entenda que Tu és Deus Todo-Poderoso e que ela é escolhida e que ela é importante para Ti. Vai amar,